Olha só o que o motorista da Uber fez comigo. Eu precisava ir no centro e eu quase nem sou de chamar Uber, sabe? Porque eu acho muito caro, acho o ônibus mais barato. Só que nesse dia eu tava com pressa, não ia dar tempo de pegar ônibus, então eu resolvi chamar um carro. E o meu filho de 3 anos, ele ia comigo, óbvio, né? Eu não tenho com quem deixar, todo lado que eu vou eu carrego. E aí chamei o carro. Quando ele chegou aqui na porta da minha casa, que ele viu que o meu filho ia com a gente, ele já fez uma cara de que não gostou, sabe? Só que assim, eu relevei, né? Porque eu nem conhecia o cara, eu não podia afirmar que ele não gostou do fato do meu filho ir. Só que durante o caminho, tudo que meu filho fazia, ele ficava brigando, sabe? Tipo, se o meu filho conversava, ele ficava brigando, falando assim que o meu filho tava conversando, fazendo barulho demais e ia acabar distraindo ele. Tipo assim, e ele falava nervoso, sabe? E eu ficava quieta na minha, porque do jeito que ele tava nervoso, eu fiquei com medo de falar alguma coisa, de brigar e ele acabar fazendo alguma coisa comigo e com o meu filho. Só que aí teve uma hora que o meu filho balançou as perninhas e acabou batendo o pé no banco dele, né? Meu filho tava sentado assim no banco atrás dele e nessa hora o cara surtou, começou a gritar, sabe? Falando assim, tá vendo? É por isso que eu odeio carregar criança, ainda mais criança mal educada igual essa. E aí eu só comecei a chorar bem baixinho pra ele não perceber, sabe? Que eu realmente tava com medo, o cara tava totalmente fora de si. Mas assim que a gente desceu do carro, eu entrei em contato com a Uber e passei tudinho o que aconteceu, com detalhes, com o número do carro, com o nome do motorista. E assim, eu sei que isso é muito raro de acontecer, não vou generalizar, mas eu vou te falar, se eu já não gostava de andar de Uber depois dessa, eu fiquei totalmente traumatizada. História do dia que eu quase morri só por ser curiosa demais. Foi assim, era um domingo e eu resolvi passar o dia na casa da minha tia. Ela não mora aqui no bairro, ela mora em outro bairro que é bem longe desse aqui. Quando eu cheguei lá, os vizinhos dela já estavam farriando, eles começaram bem cedo, tá? Tava um som bem alto, aparentemente tava assando carne, sabe? Tinha muita gente, porque tinha barulho de muita gente conversando ao mesmo tempo, enfim. Farriaram assim o dia todo. Quando foi ali por volta das 3, 4 horas da tarde, começou uma confusão lá. E a gente começou a escutar uma quebradeira feia, o pessoal gritando, xingando, um barulho parecendo que tava querendo arrebentar o portão, sabe? E o pessoal falando, eu te mato, eu faço isso. E eu, curiosa demais, falei assim, tia, eu vou lá ver. E a minha tia medrosa falou assim, vai não, menina, tá doida, vai que alguém lá tá armado, né? Nessa hora eu até ri dela. Como eu tava falando, a minha tia até tentou me segurar pra eu não ir, mas eu, curiosa demais e teimosa, não dei ouvidos pra ela e lá fui eu ver o que tava acontecendo. E, menina, quando eu cheguei lá, o pau tava quebrando, viu? Tinha 2 homens brigando, e aí uma mulherada lá tentando separar, e de repente, quando eu olhei, aquelas mesmas pessoas que estavam tentando separar a briga, já tava rolando no chão, brigando também, uma confusão só. Eu sei que eu tava em cima deles, olhando, quando eu escutei uma pessoa falando assim, a polícia. E eu pensei assim, se a polícia chegar aqui, eu no meio dessa confusão, eles não querem nem saber quem é quem, né? Vai acabar me levando junto. Então deixa eu ir embora. Nisso eu virei as costas para poder ir embora. Quando eu virei de lado assim, eu só senti uma pressão na minha cabeça que na hora eu nem consegui ver o que era, sabe? Eu só desmaiei e aí eu já acordei no hospital. Como eu tava falando, eu levei uma pancada enorme na cabeça, que na hora eu não consegui ver nem da onde que veio e nem o que era, né? Eu só sei que quando eu acordei, eu já tava no hospital e a minha tia tava me contando que foi uma garrafada que eu levei e dei um corte desse tamanho nesse lado da minha cabeça, que levou vários pontos e me causou uma dor de cabeça por vários dias que não tinha remédio que melhorava essa dor de cabeça minha. E depois disso, olha, eu aprendi uma lição bem aprendida, viu? Agora eu posso ouvir até a minha avó gritando na rua que eu não saio no portão pra ver o que é. História de como eu descobri que o meu namorado era casado. Quando eu entrei no 3º ano do ensino médio, eu mudei de escola. E essa nova escola que eu fui, eu conheci o Anderson, que era coordenador de lá. Ele era jovem na época, ele deveria ter no máximo uns 25 anos. E assim que o Anderson me viu, ele já começou a dar em cima de mim, a me cantar, a me elogiar. Eu acabei caindo e nós dois começou a ter um rolo. E aí desse rolo a gente assumiu entre nós dois um namoro sério.
Só que o Anderson, ele vivia sempre preocupado com que eu não falasse pra ninguém, sabe? Ele falava assim, olha, não conta pra ninguém, porque eu sou coordenador, né? E se o diretor descobrir que eu tô com você, dá problema pra mim, eu posso até perder meu emprego, enfim. E isso não deixa de ser verdade, né? Eu sabia que não era certo um relacionamento entre o coordenador da escola e uma aluna. Só que o que eu não sabia é que, na verdade, ele era casado. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. E como eu descobri... Quando foi num dia de domingo, a minha irmã ficou me chamando pra ir no shopping assistir um filme com ela no cinema, né? E eu não queria, só pra você ver o tanto que ele é azarado, eu não queria de jeito nenhum. Mas ela ficou insistindo que ela tava com vontade de ver o filme, mas ela não queria ir sozinha. Enfim, eu resolvi aceitar e a gente foi. Quando eu cheguei lá, eu fui pra fila da pipoca, né, pra poder pegar a pipoca, e quem eu encontro lá? O Anderson com a esposa e a filhinha dele. Quando ele me viu, ele ficou pálido, você podia cortar nele que não saía uma gota de sangue. Eu senti vontade, sabe, de fazer um escândalo, de falar tudo, mas se eu falasse, a minha mãe ia descobrir que eu tava com ele e ia dar ruim pra mim também. Então, eu só resolvi deixar pra lá. Na segunda-feira, ele ainda veio atrás de mim, tentar se desculpar, tentar falar qualquer coisa, mas a minha única resposta pra ele foi, vai pra puta que te pariu. História do dia que eu mais ri na minha vida inteira. Tem uma prima minha que nós duas sempre foi muito grudadas, sabe? Carne, unha, alma gêmea, metade da laranja, aquela coisa toda. E aí, nessa época, a gente estudava de manhã na mesma escola, mesma sala e tudo. E eu era bem novinha, não vou falar a idade, mas eu já namorava. Mas deixa isso pra lá, vamos ao que interessa. E essa escola que a gente estudava ficava em outro bairro, não era no mesmo que a gente morava, sabe? Era meio longe. E aí, no caminho entre a escola e o nosso bairro, tinha uma lanchonete, era um barzinho, uma lanchonete que o pessoal, todo mundo se encontrava ali, sabe, pra conversar, quem bebia cerveja bebesse ali, enfim, era um ponto de encontro da rapaziada naquela época. E aí, nesse dia, o meu namorado foi me buscar na porta da escola e tava voltando eu, a minha prima e o meu namorado. Quando a gente passou na porta desse barzinho, tava um monte de amigo nosso lá, tava o meu primo, irmão dessa prima minha, e aí eu falei assim, vamos parar aqui pra conversar com o pessoal? Eles vão. A gente sentou lá, como eu tava falando, aí a gente passou lá, né, eu, meu namorado e a minha prima, a gente sentou lá, pediu um refrigerante e tava tomando, conversando com o pessoal, porque a gente não bebia. O meu primo, irmão dela, tava bebendo cerveja com os amigos dele, a gente não. Tava rindo e brincando, sabe, bebendo refrigerante e tal. E aí meu namorado falou assim, vamos embora, já tá tarde. Falei, vamos. E quando a minha prima foi levantar, ela tropeçou na mesa e ela derrubou a mesa, ela jogou a mesa em cima do garçom, ela saiu derrubando aquele tanto de coisa e a lanchonete tava lotada e o pessoal começou a gritar, sabe, ih, tá bêbada, tá bêbada. Quando eu vi que a minha prima não machucou, eu comecei a rir, mas me deu uma crise de riso tão grande, e ela nervosa, sabe, porque ela era estabanada, mas ela odiava que a gente risse dos micos que ela pagava. E nisso eu pedindo pro meu namorado, não ri, e eu morrendo de rir, gente. Hoje parece cruel, mas quem viveu sabe que foi muito engraçado. E quando a gente se encontra agora, a gente quase morre de rir, lembra? História do dia que eu vi um fantasma na balada. Eu fui numa festa com a minha amiga, uma baladinha, coisa pequena, e aí a gente já chegou lá, começou a beber, só que beber cerveja. E eu sou do tipo de pessoa que se eu bebo uma latinha, eu já preciso ir no banheiro. Então eu chamei ela, falei assim, amiga, vamos no banheiro comigo que eu já tô apertada. E nisso ela falou assim, agora eu não posso sair, porque aquele carinha ali tá me olhando, eu tenho certeza que ele vai chegar em mim. Então vai você. Nisso eu fui, entrei, sentei, tô sentada lá fazendo xixi quando bate na minha porta. E eu respondi, falei assim, tô ocupado. Não fez barulho mais. Quando eu saí, não tinha ninguém dentro do banheiro, mas eu pensei se a pessoa viu que estava ocupada, então ela saiu e vai voltar depois, né? E aí, quando foi bem mais tarde, eu chamei a minha amiga pra ir no banheiro comigo de novo e ela foi. Só que dessa vez, ela entrou primeiro que eu e eu fiquei segurando a porta e vigiando, né, pra ninguém vir, porque quando a gente já bebeu alguma, sabe como que a gente fica. E aí, nisso que eu tava segurando a porta pra minha amiga, resolvi abrir a câmera do meu celular pra poder olhar se o meu batom não tava rebocado. No que eu abri e olhei na câmera, atrás de mim tinha um espelho. E aí eu consegui ver o vulto de uma mulher na câmera do meu celular que tava no espelho. E eu levei um susto, sabe? Eu dei um grito e olhei pra trás, não vi ninguém. E a minha amiga já saiu desesperada de dentro do banheiro perguntando o que aconteceu. Só que eu não quis contar porque eu sabia que ela não ia acreditar, né? Que ela ia achar que eu tava doida ou que eu tava bêbada, sei lá. E aí passou alguns dias dessa festa
Eu tava na fila do supermercado e escutei duas meninas conversando. E uma delas tava falando assim que tava naquela festa e que uma amiga que foi com ela falou assim que viu o vulto de uma mulher apavorante no espelho. Só que ela não contou porque geralmente as pessoas não acreditam, né? E eu fiquei assim aliviada. Ainda bem que não fui eu que contei, porque eu sei que realmente as pessoas não acreditam nisso. Mas e você? Acredita ou não? O dia que uma maluca me fez pegar o boy dela. Eu fui no show do Leonardo, tava com os meus 17 anos, naquela época era apaixonada, sabe? E aí, chegando lá, eu tava com duas amigas, eu saí empurrando até chegar lá na frente do palco pra curtir o show bem pertinho. Tô lá ouvindo minhas músicas de boa, quando eu sinto uma pessoa cutucando no meu ombro. Eu olho pra trás, era uma menina, ela se apresentou, conversou comigo, perguntou se tava tudo bem, eu não conhecia ela. E aí, ela falou assim pra mim, o meu primo tá afim de ficar com você, e me mostrou ele, sabe? Ele tava um pouco mais atrás. Ah, tranquilo, né? Tava solteiro, tava ali curtindo. Fui, conheci ele, bonitinho, dei uns beijinhos e tal, mas depois a gente se perdeu. Ele foi lá pra trás e eu fiquei lá na frente. Quando terminou o show, que eu fui saindo, a gente passou perto da bilheteria. Quando eu olho, tá ele e a prima dele se pegando, o maior beijão. Eu não entendi nada, eu fiquei assim, sabe? Pensei, que é isso? Será que é um fetiche dessa menina? Coisa louca. Eu sei que eu fingi que nem era comigo.